Existe uma mentira que quase todo vendedor acredita. Ela parece inocente, mas destrói a sua taxa de conversão. Ela faz com que o vendedor estude fechamento, contorno de objeção, negociação, prospecção, mas ainda assim ele continue sem vender. E a mentira é quando ele diz que perdeu a venda porque o cliente tinha muitas objeções. E não, não é verdade. Você não perde a venda necessariamente no momento da objeção. E eu quero provar isso para você. Porque se você entender o que eu vou dizer nesse vídeo, você vai mudar a sua forma de conduzir uma reunião e vai aumentar a sua taxa de fechamento. A crença que todo vendedor carrega. Quando eu pergunto para um vendedor, um mentor, um empresário, que seja, o que aconteceu naquela reunião que você não vendeu? A resposta é quase sempre igual. Ele falou que estava caro, falou que precisava falar com o sócio ou com a esposa, falou que precisava analisar com o tempo, que precisava pensar. Disse que não era prioridade naquele momento. Mas aí eu te pergunto, tem certeza que foi nesse momento, nessa fala, que você perdeu essa venda? Porque normalmente, na grande maioria esmagadora das vezes, a venda ela não morre na objeção, ela morre muito antes. Imagina a seguinte situação: você está doente e você vai no médico. Ele te olha e em um minuto ele te diz o seguinte: toma isso daqui. Ele não olha o seu histórico, não olha os seus sintomas, nem olha para você, ele só abre a gaveta, pega um papel e uma caneta, anota um remédio e te diz: toma isso daqui. Você compraria esse diagnóstico? Você vai entender onde eu quero chegar. Mas claro que não. Você sairia daquela consulta pensando o seguinte: esse cara, ele não faz ideia do que eu tenho. Aí eu te digo o seguinte: quantas vezes você faz exatamente isso numa reunião de venda sua? O maior erro que eu vejo é que os vendedores, eles pensam que vender é só apresentar aquele produto. Quanto melhor for aquela apresentação, maior é a chance dele fechar aquela venda. Então ele chega na reunião e começa a dizer: a minha empresa faz isso, são os meus resultados, eu faço isso, eu faço aquilo, eu consigo te ajudar a fazer isso, eu consigo te ajudar. Tu começa a colocar as suas considerações de compra na frente das considerações de compra daquele cliente. Então 5, 10, 15, 20, 30 minutos ali de reunião e sabe o que acontece? Você não sabe quase absolutamente nada sobre aquele cliente, sobre aquele lead. Os vendedores, eles acabam falando tanto que esquece de investigar. E aqui que a venda começa a morrer. Então, eu estou trabalhando essa linha de raciocínio. Pense por outro lado. Quem faz as melhores perguntas controla a reunião. Quem responde essas perguntas é quem está sendo conduzido. Guarda isso. Porque entrando na parte prática, às vezes, para quem está vendendo, bate o medo de fazer algumas perguntas difíceis ali. E agora que vem a parte interessante, porque o vendedor, ele não deixa de fazer perguntas pro lead porque ele esqueceu, porque ele às vezes tem medo de parecer chato. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais você deixa de fazer essas perguntas difíceis pro lead, menor é a sua taxa de conversão. Eu vou dar para você alguns exemplos aqui. Um vendedor, um empresário, pergunta ali pro lead: qual é o seu objetivo? É uma pergunta fraca. Agora, olha essa diferença. O que acontece se você continuar assim como você está me dizendo nos próximos 12 meses? Percebe? É uma pergunta de spin selling que gera essa reflexão para o cara pensar: opa, eu acho que, não, de fato ele está certo, eu estou passando uma situação complicada aqui e preciso resolver isso. Outra, ao invés de você simplesmente perguntar para o lead: você quer aumentar suas vendas? Pergunta o seguinte: o quanto custa a sua empresa se continuar como está desse jeito e tu não conseguir resolver essa situação? Me conta. Ou outros exemplos de perguntas que caem muito bem no estilo spin selling para o cliente refletir e ter essa questão da necessidade da solução, né? É buscar entender por que você não tentou resolver isso antes, o que aconteceu para tu querer justamente agora vir resolver isso. Fulano, o que mais te impacta se isso continuar acontecendo da maneira como está acontecendo? Essas perguntas, esse tipo de pergunta, o spin selling muito bem trabalhado, ele muda totalmente o rumo da conversa, o rumo da reunião. Agora, uma pergunta que eu também acho sensacional, que muitas pessoas deixam de fazer por medo, é encarar o lead no momento certo da reunião e dizer para ele: fulano, se nada mudar, o que acontece? E silêncio. Olha que interessante. Nesse momento, o cliente ele começa a vender para si mesmo. Ele percebe o quanto custa a inércia ficar parado. Ele percebe o dinheiro que ele está deixando na mesa enquanto ele não busca resolver aquele problema. Quanto tempo ele está perdendo, o estresse que ele está passando, entende? E vamos lá, você ainda não falou do seu produto. Ele simplesmente está enxergando os próprios problemas dele. E isso eu acho fabuloso. A venda nunca foi sobre convencer alguém. Se o vendedor acha que precisa convencer aquele lead, ele está com o pensamento errado. Ele precisa ajudar o lead nessa linha de raciocínio que eu estou te trazendo a enxergar algo que para ele ainda não está claro.
Existe uma diferença gigantesca aqui. Vamos lá. Quando você convence, existe uma resistência daquele cliente. Quando o cliente ele percebe sozinho um erro, isso custa para ele, existe uma decisão que ele toma. Agora, o que acontece com o que eu falei lá no início? Quando você fala demais numa reunião de venda. Toda vez que você fala, você está assumindo um risco. Por que um risco, Lohan? Porque talvez você esteja respondendo uma dúvida que o cliente não tinha, colocando uma objeção, fazendo ele pensar em coisas que talvez ele nem pensaria. Talvez pressupondo um problema, falando ali do seu produto que ele talvez nem queira resolver, percebe? Sei lá, respondendo uma dúvida que ele nunca teria. Enquanto isso, você conduzindo dessa forma, você deixa de descobrir o que realmente levaria aquele lead com as perguntas certas a tomar uma decisão e fechar contigo numa reunião de venda. E aí que vai aumentando a sua taxa de conversão. Eu gosto de pensar assim, imagina que cada pergunta que você faz para o cliente ali, seguindo o spin selling, de situação, de problema, implicação, necessidade de solução, é uma peça do quebra-cabeça. Se você faz poucas perguntas, você tem aquela imagem, aquela resposta incompleta. Consegue ver ela totalmente. Agora, se você faz todas as perguntas necessárias, conduz a reunião da forma correta, você tem um quebra-cabeça montado. De um lado, você tenta vender olhando para uma imagem incompleta, e por isso que tanta gente acha que precisa melhorar a venda e acaba olhando mais para a negociação, só que na verdade só precisava entender de fato melhor a necessidade daquele cliente. Eu gosto de dizer e repito, um grande erro em vendas é você colocar as suas considerações de venda, os motivos que você quer que o cliente compre, na frente dos motivos dele. De novo, para descobrir os motivos dele é simplesmente seguir esse formato. Veja bem, o que eu vou dizer talvez incomode alguns vendedores. Quando o cliente diz, vou pensar, porque tu não gerou urgência para ele. Você não trouxe gatilhos ali de escassez, O cliente diz, preciso falar com meu sócio, preciso falar com a minha esposa. É porque tu não mapeou isso. Poderia ser resolvido muito antes de chegar no final da reunião. Existe essa técnica para você chegar no final da reunião já tendo isso muito claro, se ele é o tomador de decisão ou não. Percebe? A objeção, ela meio que denuncia uma etapa mal conduzida no seu processo de vendas, na sua reunião de venda. Então, veja bem, da próxima vez que você perder uma venda, ou talvez uma venda que você sente que perdeu e tem a gravação, volte essa gravação e faz uma pergunta. Qual pergunta eu deixei de fazer? Eu poderia ter feito e ter vendido para essa pessoa. Eu garanto para você, as chances de você encontrar o motivo daquela venda não ter acontecido é gigantesca. E isso, sendo bem honesto, vale mais do que uma técnica de fechamento. Você tem técnica, muita técnica, mas não entende muito bem disso, a técnica não vale de nada. Então, é uma junção das coisas que são importantes em vendas. Se você lembrar só de uma frase desse vídeo, que seja essa. A venda, ela não morre na objeção. Ela morre na pergunta que você deixou de fazer. E quanto antes você entender isso, mais natural o teu processo vai ser. Melhor vai ser a sua taxa de conversão. Porque as próprias pessoas vão começar a tomar suas próprias conclusões. Você vai parar de achar pelo cliente, sabe? A sua percepção muda. Por isso, vendas é treinável. Existe um mapa, existe uma técnica, um caminho, falas corretas, uma luz no fim do túnel que tu consiga olhar para aquilo e entender, caraca, isso eu posso aprender e realmente aumentar minhas vendas. Deixe comentários aqui nesse vídeo do que tu achou do que eu compartilhei com você nesse vídeo, porque eu vou estar lendo os comentários, respondendo, interagindo também, compartilhando ideias. Eu quero entender se você entendeu de fato o insight desse vídeo, que as vendas não estão perdidas só na objeção, não termina em um não, mas que existe uma maneira correta de ser conduzida uma reunião. E se você quer conteúdo sobre prospecção, negociação, das etapas de venda, de como aumentar as suas vendas, conduzir bem uma reunião de venda, prospectar, mais conteúdos relacionados à venda que te faz ganhar mais, vender mais, entender mais sobre esse mundo que eu acho fantástico, já se inscreve no canal, curte esse vídeo de novo, deixa um comentário que eu vou estar lendo. Quero saber o que você achou desse conteúdo.